Olá! Hoje finalizaremos as resoluções das questões de língua portuguesa do caderno do vestibular, segundo semestre de 2022, da ETEC. Se você perdeu o primeiro vídeo, vou deixar o link no card e deixarei no final desse vídeo também. Você não quer perder mais nenhum vídeo do canal? Considere a ideia de se inscrever. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube te notificará. E se os vídeos estiverem te ajudando, pode deixar aquele like. Assim você fortalecerá o meu trabalho e o YouTube entenderá que o vídeo é útil e passará para mais pessoas que precisam. Ok? Iremos da questão 24 até a questão 50. Na Idade Média, 476 a 1453, tanto a infância quanto a adolescência não eram reconhecidas como fases do desenvolvimento humano. No período de transição para a vida adulta, as maiores preocupações da comunidade eram a castidade e o casamento. Esse período não aparentava ser fonte de maiores preocupações. Os filhos de artesãos seguiriam artesãos, os pertencentes à aristocracia feudal se encaminhavam para a vida militar ou religiosa e os camponeses seguiriam camponeses. Texto 2. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, documento que regulamenta a educação básica no Brasil do século XXI, os estudantes devem aprender a valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências, entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Os estudantes devem conseguir refletir sobre seus desejos e objetivos, aprendendo a se organizar, estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação, esforço, autoconfiança e persistência seus projetos presentes e futuros. A análise dos textos, então iremos analisar texto 1 e texto 2, nos permite concluir corretamente que, na Idade Média, crianças e adolescentes, ao chegarem à vida adulta, desempenhariam as atividades reservadas ao seu grupo social. No Brasil do século XXI, os estudantes têm liberdade para fazer escolhas de acordo com seus desejos e objetivos. A gente viu no texto 1 que se a criança ou o adolescente pertencesse à família de artesãos, ele seguiria com a profissão de artesão. Se fosse de uma família de camponeses, ele seria camponês. E se fosse das classes mais nobres, ele seguiria a vida militar ou religiosa. E o texto 2, ele fala sobre a BNCC, atuante no século XXI no Brasil, e ele dá as descrições divulgadas do quê? Do novo ensino médio, onde o estudante escolhe a trilha que vai estudar. Dessa forma, a alternativa A da questão 24 é o nosso gabarito. Questão 33. A pejotização é conhecida como uma prática do empregador em contratar um funcionário como pessoa jurídica, PJ, ou de dispensar um empregado com registro em carteira e recontratá-lo na forma de PJ. Em qualquer dos casos, é necessário que o funcionário constitua formalmente uma PJ, uma pessoa jurídica. Com isso, a empresa deixa de arcar alguns encargos previdenciários e trabalhistas. De acordo com o texto, é correto afirmar que pejotização, então esse termo aqui, pejotização, a gente pode classificá-lo como uma palavra proveniente do neologismo, por conta dessa nova forma das empresas contratarem as pessoas através de um CNPJ, né, através de um registro de pessoa jurídica, criou-se o termo pejotização. A alternativa A obriga os patrões a constituírem uma empresa para registrar seus funcionários em carteira de trabalho. A gente viu que é os patrões que obrigam os funcionários a criarem um registro de pessoa jurídica. B. É uma norma constitucional que obriga os advogados a pagarem os custos dos processos trabalhistas. Não, em nenhum momento aqui foi citado advogados. C. É uma prática adotada por empresas que pretendem reduzir os custos sobre sua folha de pagamento e deriva da expressão pessoa jurídica.
Correto. A gente viu no texto que empregadores que contratam seus funcionários através do registro de pessoa jurídica, eles têm redução dos encargos trabalhistas. Questão 37. Temos um quadrinho aqui. Há momentos que exigem sermos fortes para enfrentarmos dificuldades. Leia os quadrinhos. Por que é tão difícil seguir em frente com nossa vida? Meu Deus, cérebro, largue isso. Oh, desculpe. Soltar. Erros do passado. Pera, por que continua tão difícil? Por que você trouxe isso? Foi mal. Soltar. Medo de errar. Lembrando que, em vestibular, em concurso público, apareceu quadrinho como devemos ler e interpretar, linguagem verbal e linguagem não verbal. Certo? Então temos que ler o que está nos balãozinhos e também temos que ler a paisagem, a posição, a fisionomia dos personagens. Vemos aqui no primeiro quadrinho 2 personagens. Um aparenta ser um coração e o outro o cérebro. No segundo quadrinho, o personagem cérebro está com um saco enorme registrado como erros do passado. No terceiro quadrinho, o personagem coração faz uma nova questão, uma nova pergunta ao cérebro. E no último quadrinho, o coração pergunta o motivo do cérebro levar um outro saco denominado medo de errar. Ok? Com base na interpretação dos quadrinhos, pode-se concluir corretamente que a emoção se liberta facilmente dos erros do passado e do medo de errar. Não. Aqui a emoção não está se libertando de nada. B. A razão supera o medo de errar, pois depois de a emoção se libertar dos erros do passado. Quem se libertou dos erros do passado não foi a emoção. Foi o quê? A razão. Aqui no caso, né, como um personagem aparenta ser um coração, então automaticamente denominamos que ele é a emoção. E o outro aparentando ser um cérebro, dá-se a entender que ele é a razão. C. A razão é a única responsável por guiar as ações, de se libertar do passado e por errar no percurso da vida. Não é a única responsável. É a emoção que está ajudando a se libertar. D. A emoção norteia as decisões futuras e a razão apenas analisa os erros do passado. Não está analisando, estava carregando. E. A razão e a emoção devem avançar juntas, libertando-se dos erros do passado e do medo de errar. A gente vê aqui no segundo e no quarto quadrinho que a emoção pede ao cérebro se libertar dos erros do passado e do medo de errar. Sendo assim, o gabarito é a letra E. Questão 38. Temos mais 2 trechos de textos diferentes. Primeiro trecho. O trabalho infantil é ilegal e priva as crianças de uma infância normal, impedindo-as não só de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. Antes de tudo, o trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e dos direitos e princípios fundamentais no trabalho. Trecho 2. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil chegou a 160 milhões em todo o mundo, um aumento de 8,4 milhões de meninas e meninos nos últimos 4 anos, de 2016 a 2020. Dados coletados pela Unicef em São Paulo apontam para o agravamento da situação do trabalho infantil durante a pandemia. De acordo com os textos, o trabalho infantil foi liberado pela ONU, já pode descartar. Aqui, a ONU não liberou nada. É coordenado pela Unicef? Não. É condenado pela Unicef. É incentivado pelo Estado? Não. Não é incentivado pelo Estado. O primeiro trecho já começa: o trabalho infantil é ilegal. D. Foi eliminado do Brasil? Não. Aqui no final do segundo trecho,
fala que em São Paulo aponta até agravamento. Alternativa E é ilegal e dificulta a vida escolar e o desenvolvimento saudável da criança. Perfeito, está completamente de acordo com o primeiro texto. Gabarito letra E. Antes de respondermos a questão 39, só fazer uma observação, principalmente para aqueles que não assistiram o primeiro vídeo. Estamos respondendo apenas as questões de língua portuguesa. No caderno de questões da ETEC, as perguntas estão misturadas, então as que não são de língua portuguesa, eu estou pulando, ok? Então, estamos respondendo somente as questões voltadas à matéria de língua portuguesa, certo? Então vamos resolver a questão 39. Leia o texto. Ele só viaja de ônibus, aviões caem. Um novo relacionamento? Antes só que mal acompanhado. O trabalho dele é um lixo, mas paga bem. Quem é esse no seu ombro? É meu medo. Ele fica inventando desculpa para tudo. Não são desculpas. Lembre-se, você é um cara precavido. Outra tirinha. Então, leitura verbal e não verbal. Vemos dois rapazes conversando aparentemente sendo um bar ou um restaurante, e um deles tem uma criaturinha no ombro, ao qual ele descreve como o seu medo. Assinale a frase que é um contraponto ao posicionamento da personagem sobre o medo. Aqui ele colocou o ponto de vista que o medo inventa desculpa para tudo. Alternativa A. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Certo, se você pegar todos os quadrinhos e ver as falas, a gente percebe aqui que o rapaz de cavanhaque, ele deixa de fazer muita coisa por conta do seu medo. A frase na alternativa A diz que devemos controlar o nosso medo e a coragem não é a ausência do medo, né? É o controle em cima dela. Então, a alternativa A diz que você tem que ter o controle sobre o medo para fazer o que você quer, o que você gosta. No quadrinho, a personagem ela deixa de fazer algumas coisas por conta do medo. Desse modo, a alternativa A fica perfeitamente como o nosso gabarito. Vamos para a questão 40. Leia o texto para responder as questões 40 e 41. Uma excelente medida de higienização é lavar as mãos com água e sabão. O segredo está nas características de cada uma das extremidades das estruturas do sabão, denominadas de cabeça e cauda, no infográfico indicadas como moléculas de sabão. A cabeça tem afinidade com água, enquanto a cauda tem afinidade com a gordura. Em outras palavras, a estrutura do sabão é atraída pela água de um lado e por óleo ou gordura do outro. Quando ensaboamos as mãos, as estruturas do sabão atraem a gordura da superfície das mãos, a qual será completamente cercada por outras estruturas desse sabão. A gordura é, então, separada em pedaços cada vez menores que serão arrastados pela água corrente. Temos agora mãos limpas e higienizadas. No caso do coronavírus, que apresenta uma capa, entre aspas, protetora lipídica, uma membrana de gordura e proteínas, a ação do sabão promove o rompimento dessa capa, entre aspas, fragmentando o vírus conforme apresentado no infográfico. Assim, a água arrasta os pedaços do vírus, entre aspas, evitando que sejamos infeccionados. E aqui do lado do texto, temos uma descrição com imagens do que o texto passou para nós. Como o sabão destrói o coronavírus? O vírus está envolto em uma membrana lipídica de gordura que protege seu material genético. As proteínas o ajudam a infectar as células humanas. Moléculas de sabão. A cabeça hidrofílica interage com a água. A cauda hidrofóbica interage com os óleos e a gordura. A cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e a rompe. As proteínas e outros fragmentos do vírus são arrastados pela água. Vamos lá, questão 40. Sobre a ação do sabão, é correto afirmar que sua capacidade de interagir com as moléculas de água permite transformar gordura em outras substâncias mais solúveis na água. Ele não transforma nada, ele rompe
camadas. Sua interação com as moléculas de gordura se deve à extremidade da estrutura denominada cabeça. Se a gente olhar novamente a imagem, a gente vê que é a cauda que interage com a gordura. Interage com as moléculas de água por meio da extremidade conhecida como cauda. Não, a cauda interage com a gordura. D. Remove as moléculas de água presentes na nossa pele, mantendo sobre elas as de gordura. Não, é o contrário. E. Está relacionada à capacidade de interação da sua estrutura tanto com água quanto com gordura. Exatamente. A gente não viu no texto que as moléculas do sabão interagem com a gordura e com a água? Então, a alternativa E, nosso gabarito. 41. Analisando o infográfico, podemos concluir corretamente que o vírus está envolto por uma camada de gordura que ajuda a infectar as células humanas. Voltando lá no gráfico, o que ajuda a infectar são as proteínas. B. O material genético do vírus está localizado nas proteínas que ajudam a infectar as nossas células. Não, o material genético do vírus está na gordura. C. O sabão rompe a camada de gordura protetora do vírus, liberando seu material genético que será levado pela água. É isso mesmo. A alternativa C é o gabarito da questão 41. Leia o texto para responder as questões de 42 a 44. Ressaltando que a 44 não responderemos porque ela não se encaixa em língua portuguesa. Bem, vemos aqui que é um diálogo. Sente-se, Potter, disse a professora McGonagall secamente. Bom, Potter, essa reunião é para discutirmos as ideias sobre carreiras que você já tenha e ajudá-lo a decidir que disciplinas você deve fazer no 6º e 7º anos. Começou McGonagall. Desculpa. Você já pensou no que gostaria de fazer quando terminasse Hogwarts? Bom, pensei talvez em ser auror, murmurou Harry. Você precisa de notas excelentes para isso, disse a professora McGonagall. Exige-se um mínimo de 5 NIEMs, os níveis incrivelmente exaustivos em magia, e nenhuma nota abaixo de excepcional pelo que vejo. Depois você teria que passar por uma série de testes rigorosos de caráter e aptidão na seção de aurores. É uma carreira difícil, Potter, em que somente se aceitam os melhores. Questão 42. Releia atentamente a passagem apresentada, observando o contexto de ocorrências dos termos em destaque. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, sinônimos adequados às palavras destacadas. Bem, no trecho aqui, temos algumas palavras destacadas. Secamente, sobre, talvez, caráter e aptidão. Vamos lá. A primeira aqui, sente-se, Potter, disse a professora McGonagall. Secamente. Secamente aqui traz a ideia o quê? De uma fala seca, de uma fala ríspida, né? De uma fala não amigável, não agradável. Então a gente já pode descartar a B, descartamos a C. Ideia sobre carreiras. Sobre de a respeito, conforme. Então não é sobre de em cima e nem sobre de durante. Eliminamos a B, a C, a D. Ficou a E. Vamos olhar. Secamente, seramente. Confere. Ideias sobre carreiras. Ideias acerca das carreiras. Ok. Talvez, possivelmente. Ok. Caráter, índole. Ok. Aptidão, habilidade. Perfeito. Gabarito, letra E na questão 42. Questão 43. O trecho apresentado mostra o personagem Harry Potter, protagonista de uma série de livros infanto-juvenis, no momento de escolha de sua carreira. Com base nas informações do trecho, depreende-se corretamente que a escolha de uma profissão A. Não se deve ser abordada pela escola a fim de não influenciar a decisão a ser feita pelos estudantes. Não se deve ser abordada pela escola. Vamos tomar como
pensamento e relembrar que a escola, ela não apenas, né, corrigindo, ela não apenas alfabetiza os alunos, ela alfabetiza os alunos, cria cidadãos e os capacita para a vivência em sociedade. Então, A, incorreta. B, independe do desempenho e do desenvolvimento acadêmico do estudante durante sua vida escolar. Não. Desempenho e desenvolvimento acadêmico influenciam muito a vida escolar, a vida profissional. C, exige a intervenção de profissionais da educação por meio de coerção e impor opções adequadas socialmente aos jovens. Não, ninguém deve impor nada. D, dispensa o acompanhamento das tendências de mercado de trabalho, para assim elaborarem-se as disciplinas ofertadas aos estudantes. Dispensa as tendências do mercado? Não. E pressupõe o auxílio da escola aos estudantes no processo de construção do autoconhecimento e de planejamento alcançar seus objetivos. É exatamente a letra E. Questão 46. Em 7 de setembro de 2022, o Brasil celebra os 200 anos de sua independência, ocorrida em 1822. Entretanto, grande parte dos historiadores afirma que o processo de independência começou anos antes, em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil. Sua chegada provocou transformações radicais na colônia e principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Foram construídos chafarizes, pontes e calçadas, ruas e estradas foram abertas e pavimentadas. Entre 1808 e 1822, o número de habitantes da capital da colônia dobrou, chegando a cerca de 100 mil pessoas. Muitos deles europeus que vinham tentar ganhar a vida no Brasil. Eram médicos, professores, alfaiates, farmacêuticos, modistas, cozinheiros, padeiros e formavam um grande contingente de mão de obra qualificada. Por outro lado, os trabalhos mais duros continuavam sendo exercidos pelos escravizados, que eram utilizados nos serviços domésticos, no comércio e no transporte de todo tipo de produtos pelas ruas da cidade. Os eventos descritos no texto: A. Precipitaram a abolição da escravidão e a qualificação profissional dos libertos, que passaram a exercer profissões especializadas? Não. Quem estava aqui no texto exercendo profissões especializadas? Os europeus. B. Desorganizaram o núcleo urbano do Rio de Janeiro, impedindo a realização de obras públicas. Aqui já vamos parar, porque aqui a gente viu que fizeram chafarizes, pontes, calçadas, ruas, estradas. C. Provocaram a diminuição da população da colônia. Já parar por aqui. Aqui não fala que dobrou, então não houve diminuição, houve aumento. D. Incentivar a industrialização acelerada do Sudeste, especialmente de São Paulo, e a formação de uma classe operária influenciada por ideias trazidas por italianos e alemães. Mas não tem nada disso aqui, nesse texto. E. Promover uma modernização urbana que atraiu profissionais qualificados da Europa, mas não alterar as estruturas escravistas da sociedade brasileira do século XIX. É isso mesmo. Letra E, o gabarito da 46. Vamos para a questão 47. Leia a reportagem. Na sexta-feira, 18 de março de 2022, a Operação Drapodon resgatou 8 vítimas de trabalho análogo ao escravo na cidade de São Paulo. Durante a ação, 8 imigrantes bolivianos foram libertados em uma confecção no Bom Retiro, na região central da capital. 2 pessoas foram presas por tráfico de pessoas e organização criminosa. As vítimas trabalhavam até 14 horas por dia e ficavam 24 horas no mesmo local, dormindo ao lado da máquina de costura. Abre aspas. Essa operação é composta por 3 etapas. A primeira é de acolhimento, a segunda é um trabalho relacionado à capacitação, no qual as pessoas farão cursos de português e profissionalizantes para a inclusão social e profissional. A terceira etapa é de regularização por meio do Centro de Integração da Cidadania do Imigrante, CIC, e do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, afirmou o secretário de Justiça e Cidadania. De acordo com a reportagem, é correto afirmar que as pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão, ao escravo, serão deportadas para seu país de origem. Não, no último parágrafo aqui, há 3 etapas e a primeira é de acolhimento. B. O trabalho escravo foi legalmente extinto no Brasil no século XX, mas ainda resiste em alguns bairros periféricos da capital paulista. Se a gente for pegar a história, a escravidão, ela foi encerrada ainda no século XIX, não foi no século XX. E aqui a matéria traz uma região central da cidade de São Paulo.
C. A entrada de imigrantes é proibida no bairro do Bom Retiro, já podemos eliminar. Não está dizendo que é proibido. Está dizendo que houve um resgate de pessoas, trabalho análogo à escravidão. D. Os trabalhadores resgatados apresentavam carteira assinada e cumpriam uma jornada de trabalho legal. Não. Análogo a escravo, não tinha carteira de trabalho, não tinha direito nenhum. E um dos elementos que caracteriza o trabalho análogo ao escravo são as condições degradantes de trabalho constatadas pela Operação Andrápodon. Exatamente. Os bolivianos não dormiam até na máquina de costura, ficavam 24 horas no mesmo lugar? A alternativa E é o gabarito da pergunta 47. Questão 48. Desde 1964, o Brasil comemora no dia 25 de maio o Dia do Trabalhador Rural. O país tem atualmente mais de 18 milhões de trabalhadores rurais. Esses trabalhadores somente conseguiram ter seus direitos equiparados aos demais em 1988, com a promulgação da Constituição da República, atualmente em vigor. As conquistas, no entanto, convivem com diversos desafios, como a mecanização, a informalidade e o trabalho análogo à escravidão. Em 1988, a Constituição da República equiparou os direitos trabalhistas e previdenciários de trabalhadores rurais aos dos urbanos, entre eles a extensão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. De acordo com o texto, é correto afirmar que os trabalhadores rurais conseguiram acesso aos direitos trabalhistas no ano de 64? Não. Desde 64 é comemorado o Dia do Trabalhador Rural, não que deram os direitos a eles. São em maior número que os trabalhadores urbanos no Brasil hoje? Não está dizendo nada disso. C. Tiveram os direitos trabalhistas equiparados aos trabalhadores urbanos em 88? Exatamente. Com a Constituição Federal, eles tiveram os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. A D e a E não tem nada a ver aqui com o texto. Leia a resenha do livro O Pote Vazio, de Demi, publicado pela editora Martins Fontes, para responder às questões 49 e 50. O Pote Vazio de Demi é uma fábula voltada para crianças, porém é válida para pessoas de todas as idades. Nela descreve-se que há muito tempo na China vivia um menino chamado Ping, que adorava flores e tudo que plantava floria lindamente. O imperador, em busca de um herdeiro para o seu trono, dá uma semente de flor a cada menino do reino com esta orientação. Abre aspas. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano será meu sucessor. Fecha aspas. Ping cuida da sua semente o ano todo, mas a planta não brota e seu pai o conforta dizendo, abre aspas, você fez o melhor que pôde e o possível deve ser apresentado ao imperador. Fecha aspas. Quando se apresentou ao imperador, declarou que fez o melhor possível, mas a planta não brotou. Por isso trouxe o pote vazio. Enquanto ouvia o garoto que envergonhado falava, um sorriso brotava no rosto do imperador, que no final o abraçou e declarou, abre aspas, encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês encontraram essas sementes, mas as sementes que dei a vocês estavam todas queimadas e nenhuma poderia ter brotado. Admiro sua coragem de aparecer na frente do imperador, trazendo a verdade. Vou recompensá-lo, tornando-o imperador. Fecha aspas. Questão 49. De acordo com a fábula, o imperador esperava que os garotos percebessem a troca das sementes e as substituíssem para demonstrarem que eram astutos. Não. Qualquer outro garoto merecia ser o imperador, pois suas plantas floresceram enquanto o vaso de Ping estava vazio. Ao contrário, Ping foi condecorado porque ele levou a verdade, e era esse resultado do Ping que o imperador estava esperando. C. O conselho do pai encorajou Ping a ser honesto e apresentar seu resultado, mesmo que negativo. Exatamente. O pai deu o conselho correto, que fez com que Ping tomasse a atitude que o imperador estava esperando. Questão 50, com base no texto, uma atitude semelhante à do Ping é ser desleal ao alcançar lucros financeiros? Não. A fábula aqui, ela não traz uma moral a respeito da verdade? B. Ser empático às pessoas em situação de risco? Nada fala aqui na fábula acerca de situação de risco. C. Dizer a verdade independentemente das consequências? É isso mesmo. A alternativa C é o gabarito da questão 50. E finalizamos aqui as questões de língua portuguesa deste caderno de questões.
ok? Te espero no próximo vídeo. Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau!